Olá, fazia tempo que eu não aparecia nas redes sociais, estou voltando ativa e o tema que eu quero trazer hoje, que é uma observação minha, vendo pelas redes sociais como as pessoas estão querendo impor os seus próprios pensamentos, seus próprios pontos de vista, com pontos de vista extremamente exacerbados e uma agressividade muito grande. Então, por que as pessoas têm tanta necessidade de impor o seu ponto de vista e por que as pessoas estão é, tendo prazer em ser agressivo? Para isso, para responder essas perguntas, eu vou invocar Platão e Sêneca. Os dois falaram de vários aspectos que eu acho que pode ser muito interessante dentro dessa busca de uma resposta. Bom, Platão ele estimulava muito a discussão, a troca de ideias. Ele achava que as pessoas precisavam ter essas trocas, esses testes de ideias próprias, para que essas ideias se desenvolvessem. Era necessário que ela percorresse todos os aspectos para que ela realmente se consolidasse, ficasse uma ideia firme, consciente e houvesse realmente um crescimento. Né? Ele lutava muito contra os sofistas. Os sofistas são pessoas que têm um encadeamento lógico muito rebuscado, eles têm uma alta capacidade intelectual, né, mas eles acabam chegando numa falsa conclusão. Então ele lutava muito contra esse tipo de pessoas. Muito bem, vamos ver. O processo de formação de ideia e consolidação da ideia, ele é muito próximo ao crescimento de uma árvore. Como assim? Primeiro estágio, uma semente. Né? Então, a pessoa que tem aquela ideia, ela vai procurar pessoas com a mesma ideia, e não é para discutir aquela ideia em si, é para ficar aquela ideia incubada, fortalecer a ideia em si, sabe? Eles firmam a ideia por repetição, né? Fica repetindo aquela ideia até ela ficar bem firme. O segundo estágio é como se fosse o broto. Se discutem entre eles aquela ideia e até com pessoas com ideias semelhantes. Começam aí a se desenvolver argumentos. Um terceiro estágio é como se começasse a surgir os galhos. Né? Eles continuam discutindo entre si e começam a discutir a ideia com pessoas que têm ideias diferentes. E é um teste, né, da força da sua própria ideia, da força do seu argumento, como se estivesse testando mesmo a força dos galhos. E aí os galhos que são mais frágeis a gente faz a poda e assim vai crescendo. Esse é o ponto onde há o maior desenvolvimento da ideia, né? Pois você acaba recebendo novas ideias para ter novas ramificações, assim vai crescendo mesmo, e vai crescendo forte, porque as ideias que são fracas são retiradas, né? Os pontos, argumentos fracos são retirados, e o que é forte, o que é realmente bem embasado é o que vai estar mais firme. Isso colocando que a pessoa, né, que está ali trabalhando aquela ideia esteja realmente disposta a desenvolvê-la. Né? Muita gente às vezes não está disposta nem a desenvolver a ideia, aquela ideia e pronto. Não, dentro de um processo natural de consolidação de uma ideia. Existe essa troca de uma forma muito positiva, você não está ali para agredir, para provar nada, entende? É realmente para querer acrescentar, né? Sempre pensando no lado positivo. E um quarto estágio, que é o estágio final, é o da árvore já frondosa. Aquela ideia já foi percorrida, já foi incansavelmente pensada, e ela então fica. É, você não precisa provar mais nada para ninguém, ela está sólida, sabe? Ela tá realizada. Aquela ideia já está realmente amadurecida. Né? A partir desse momento, não há necessidade mais de discussão, de embate, pois você tem a certeza, você tem a convicção daquela ideia. Então não precisa mais haver embate, né? Não precisa mais haver discussão, você não precisa provar mais nada para você e nem para ninguém. Né? E isso traz a serenidade. Então, o último ponto do processo todo é a serenidade. Quando você sabe que você atingiu a maturidade daquela ideia. Os sofistas, se você pensar, né, dentro dessa narrativa, é como se eles pegassem o estágio da semente,
criasse toda uma narrativa intelectualizada em cima daquela ideia, sem muita base, sem muita força, né, para colocar como se ela já fosse uma árvore frondosa, né, muito convicta. Então, esse é um grande problema dos sofistas, ele não tem todo o processo de trabalho de uma ideia. Hoje eu olho pelas redes sociais e eu vejo assim, que estamos discutindo ideias, e isso é muito bom, as pessoas estão dispostas a discutir ideias, né? Saiu daquela coisa assim, só de trabalho, funções, que não precisava se discutir ideias, né? E passou-se para um novo ponto onde as ideias são discutidas, política, ética, moral, são aspectos muito importantes, filosofia, né? As pessoas estão começando a se interessar mais em discutir ideias, e isso é muito positivo. Eu acho realmente que nós estamos num caminho muito bom. E eu estou vendo assim, nas redes sociais, se for pensar pelo nível dentro do processo das ideias, eu vejo muito do nível 1, aonde as pessoas ainda estão naquela só repetição da ideia para afirmar a própria ideia, ainda num estágio muito inicial, né? Muita gente está aí. Vejo um nível 2, aonde buscam ideias semelhantes para aumentar o nível de argumentação, para ter mais força aquela ideia inicial, e também num nível 3, onde estão começando a discutir, mas ainda num nível 3 muito, muito inicial, né? Querendo o embate com ideias diferentes, ainda testando seus próprios argumentos, né? não escutando muito o outro, né? Muito mais para ser ouvido do que para ouvir, né? É um processo inicial, mas, poxa, já está chegando no nível 3, é nesse nível que começa o crescimento. Eu acho, então, muito positivo essa discussão que está ocorrendo nas redes sociais. Acho mesmo. Importante pensar que, puxa, há muito pouco tempo atrás a gente não tinha nem a possibilidade de estar havendo tanta troca, né, de ideias. Mas cuidado também, porque vejo muitos sofistas, né, e os sofistas, eles não levam a evolução nenhuma de ideias, né, eles atravancam ali e aquela ideia apodrece. Não tem um crescimento e um desenvolvimento, né. Mas um ponto que eu acho que é o principal, o mais perigoso, que está sendo muito presente, é a parte do ódio. Por que as pessoas estão com tanto ódio? Todos os comentários, as colocações, são sempre com muito ódio, muita agressividade, e as pessoas estão começando a sentir prazer em ser agressivas. Principalmente no Twitter, gente, eu estava indignada com o Twitter esses dias, olhando e falando, meu Deus, não tem um post que não seja agressivo, que não seja para lacrar, sabe? Você quer machucar o outro gratuitamente. Não... Por que isso, né? Eu acho que quem trouxe uma melhor resposta foi Sêneca, que Sêneca foi muito preciso e muito honesto ao falar sobre a ira. O que ele coloca a respeito da ira? Existem sentimentos e estímulos externos a nós que não nascem da nossa razão, vem de fora, a gente não tem controle sobre eles, né? Mas isso ainda não é a ira. Quais são esses sentimentos? Por exemplo, um sentimento de injustiça, uma raiva, uma repulsa, até um arrepio. Ele coloca vários estímulos. Você não tem como controlar. Isso vem de fora, né? E você sente eles. Esse sentimento é genuíno, né? Mas isso ainda não é a ira. A ira, ela precisa, quando você pega esses estímulos dentro de você, usando a razão, você transforma esse sentimento de injustiça numa necessidade de vingança, uma necessidade de destruir o objeto que causou a injustiça ou que causou a raiva. E você é tomado por um impulso completamente irracional. Você perde completamente, você não pensa mais, sabe? Você age sem pensar, é totalmente impulsivo. Isso sim é a ira. Quando você perde a razão, você não está utilizando mais a capacidade de pensar e raciocinar, né, a respeito daquilo. Ele coloca que os sábios são aqueles que sentem esses estímulos, mas não se deixa tomar conta daquilo. Ele consegue controlar, trabalhar esses sentimentos dentro de si, porque está sempre focado no que é virtuoso, no que é bom. Se aquilo não é bom para ele, ele não vai deixar
que aquilo entre e faça parte de si, que tome conta de si. A pessoa que está tomada pela ira, que está submerso por aquele sentimento, ela provoca o mal, né? Esse mal vem da ira. A sua frequente prática leva a uma satisfação, né? Que aí se converte em crueldade. Ocorre esse processo quando você sempre se deixa levar por esses sentimentos, pela ira, né? Essa agressividade. Você está causando mal, e esse mal ele acaba gerando um prazer, né? Então leva a uma satisfação, e essa satisfação converte-se em crueldade. Então as pessoas acabam sendo cruéis por diversão, porque gera prazer, né? Isso Sêneca coloca como sendo um vício, é um vício que distorce a alma, é uma doença, você está doente na alma. E todo vício é possível de ser revertido, toda doença é possível de ser sanada, né? Então eu fiquei pensando, será que nesse processo de discussão de ideias, que é tão nobre e natural, né, necessário, será que nós não colocamos o ódio, e esse ódio se transformou em crueldade, né, que nos cega, faz mal para nossa alma, né, prejudica a todo mundo que está em volta e até mesmo a nós mesmos, né? Será que nós não estamos indo na contramão de um crescimento de ideias, num crescimento de virtude por conta do vício da ira? Se estamos, o que Platão e Sêneca falam a respeito? Ambos colocam que nós temos essencialmente em nós a bondade. Nós somos bons e cooperativos. Então, é muito mais fácil nós focarmos em virtudes e em coisas boas do que no contrário. O contrário acaba gastando muito mais energia. É muito mais sereno você ser bom do que você ser irado, você ser agressivo. Isso toma de você muito mais energia. Então, até a nossa própria natureza nos ajuda dentro desse processo, né? Todas essas sentimentos, estímulos, essas nossas reações, Sêneca chama de paixões, né? Todas essas paixões, elas podem ser contidas com disciplina. Tudo o que nós pudermos controlar, trabalhar com disciplina, nós conseguimos sarar. Então essa é a forma de você curar essa doença, esse vício, essa crueldade, esse prazer pelo ódio, né? Então, a forma de você estar tratando essa disciplina, observe seus atos, seus pensamentos, suas palavras, se elas existem, se elas estão focadas para algo bom ou não, né? Veja sempre se tudo que você está fazendo, pensando, agindo, falando, está focado para algo bom, para algo virtuoso, para algo positivo. Ele também aconselha a paciência, porque a paciência também leva a um estado de serenidade, e essa serenidade é muito importante para não se deixar levar por esses baixos estímulos, por essas paixões. É preciso virar os olhos para as virtudes, sempre. Coloca foco nas virtudes e deixar que essas cresçam fortes na alma. Platão colocou as 3 peneiras de Sócrates, né? As 3 peneiras de Sócrates é verdade, tudo que você fala é um fato, realmente aconteceu. A bondade, o que você fala é bom, vai acrescentar alguma coisa ou vai destruir. E a necessidade. Essa necessidade ajuda, resolve, melhora o que você vai falar? Senão, não fale. Senão, não haja dessa forma. Eu acho muito interessante as 3 peneiras de Sócrates para estar sempre pensando a respeito das nossas ações, pensamentos e atos. Então, uma conclusão final que podemos falar a respeito de tudo isso, né? Que com disciplina, cuidado, atenção e principalmente com amor e respeito, né, ao conhecimento e a si próprio, nós devemos seguir esse nosso instinto de sermos bons. Eu quero parafrasear Sêneca. Ele colocou todas essas coisas ruins, esses baixos instintos, não importam quais o seu êxito e sua dimensão,
são estreitas, miseráveis, desprezíveis. Somente a virtude é sublime e elevada, e nada é grandioso se, ao mesmo tempo, não for sereno. É isso. Até uma próxima.